Vocês estão bem? Sim? Que bom, que bom. Deus seja louvado. Que bom que a gente está aqui. Eu não sei como é que foi o seu domingo. Espero que tenha sido bom. Foi ótimo? Que maravilha. Pode ser que você não tenha tido um domingo ótimo, não tenha nem sequer tido um domingo muito bom, mas... chegou um outro esquema aqui. Eu vou ficar aqui debaixo, então. Não sei o que é melhor para... Meu... Beleza. Então tá ótimo. Mais perto? Então tá bom. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer a gente poder continuar esses momentos da nossa semana. Eu perguntei, né, se teve um domingo muito bom. Talvez você não tenha tido um domingo muito bom. Talvez você não esteja tendo dias muito bons. E eu acho legal, às vezes vem na igreja e a gente pergunta, quem está feliz diz amém. E aí um monte de gente que nem está feliz diz, né? Um monte de gente que nem está feliz fala amém. Porque às vezes é ruim ou soa mal, né? A gente não estar bem. Porque a gente cria um esquema de ser sempre tão educado. E a gente até é educado num lugar onde a gente não precisa ser educado. Porque diante de Deus a gente não precisa, né? Parecer bem, estar bem, parecer feliz. A gente principalmente só precisa estar. Então, se você não teve um dia muito bom, sinta-se bem-vindos. Talvez você não está muito feliz, não tem problema nenhum. Ainda assim, é o começo da semana. Deus tem como reorganizar coisas, colocar coisas no lugar, restaurar coisas. E talvez se você não teve um dia muito bom, espero que você tenha pelo menos uma noite abençoada. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 tem um texto muito conhecido. Ontem eu me propus aqui a falar com vocês durante a semana sobre essa realidade tão importante, que é importante a gente conhecer e saber, que é o tema a respeito do reino de Deus. Cristo fala muito sobre isso, é algo muito presente no discurso de Jesus, que é a ideia do reino de Deus. Jesus mostra de forma muito clara, já do começo do seu ministério, ele já deixa claro o que é isso, e ele já mostra que a presença dele, onde ele chegou, o reino já chegou. O reino começa na chegada de Cristo. E ele vai ter, então, um texto que é conhecido por boa parte de nós, que é o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Fica aí um desafio para você durante essa semana. Ler esse texto, Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha, que também está em Lucas, mas em Lucas ele aparece meio que solto em outras partes. Não está condensado como está em Mateus. E lá, Mateus ele apresenta esse sermão que Jesus faz, e esse sermão ele aparece como se fosse a plataforma de governo de Jesus. É como se Jesus tivesse chegado, ele chegou, o rei chegou, e agora ele vai dizer como é que funciona esse reino dele. Esse reino que ele trouxe, como é que esse reino funciona? E ele vai falar sobre isso, ele vai dizer, olha, primeira coisa que ele começa no capítulo 5, a gente vai passar por várias vezes pelo Sermão da Montanha nessa semana, mas a primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, quem é que faz parte desse reino? E aí você tem lá a lista das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos. Tem uma lista de gente. É como se ele estivesse dizendo, os cidadãos do reino são esses aqui. São mansos, eles têm fome e sede de justiça, eles choram, eles são perseguidos. É uma lista de gente, esses fazem parte do reino de Deus. E esse povo aí que faz parte do reino, esse povo que agora eu estou listando, eles vão herdar o reino, eles vão ver o reino, eles vão entrar no reino, e eles talvez não sejam vistos como pessoas muito especiais por muita gente, mas eu os chamei para ser luz do mundo e sal da terra. Ele pega então uma lista de pessoas que parecem que não têm qualidades muito especiais. E aí vem uma coisa muito importante, nessa lógica do reino de Deus, as qualidades que às vezes a gente não valoriza, para Deus elas são importantes. Às vezes as qualidades que a gente menos acha, as características que a gente menos vê, e riqueza e importância, são as características que Deus procura. E aí, esse povo é a luz do mundo, é a sal da terra, e continua. Só que chega um momento do Sermão da Montanha, no capítulo 6, em que Jesus resolve então apresentar algumas outras coisas. E agora ele vem falar um pouquinho sobre como é que deve ser a vida religiosa. Ele vai falar agora 2 temas no capítulo 6. Como deve ser a vida religiosa do reino de Deus. E para isso ele fala da vida religiosa como ela não deve ser. E aí ele vai falar a respeito, no versículo 1 ele já começa.
E a gente vai voltar nesse verso amanhã, mas eu vou ler para você, capítulo 6, verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ele começa dizendo o seguinte, e aí é que ele vai desenvolver o plano dele e a conversa dele. Cuidem para que a religião de vocês, ele fala da justiça, a justiça de vocês não seja algo que vocês fazem para serem vistos pelas pessoas. E aí agora, Jesus vai falar de 3 coisas que fazem parte da vida religiosa e que elas podem ser feitas com motivação errada. Ele vai falar sobre dar esmolas, ele vai falar sobre orar e sobre jejuar. Ele vai falar, olha, quando se der esmolas, não dê esmolas para que as pessoas saibam. Não queira anunciar que você faz coisas boas. Não queira bater no peito e dizer para todo mundo do bem que você faz. Ele vai falar a mesma coisa sobre oração. Quando você orar, não queira chamar a atenção das pessoas para a sua vida de piedade, para a sua vida de oração. Olha o quanto que eu oro, olha quantas vezes eu oro. Ah, porque eu oro assim, eu oro desse jeito. E também, quando jejuar, não fique aí andando cabisbaixo, porque você está se sacrificando para algo, porque você quer obter algo de Deus. Jesus vai falar de forma muito clara que a religião verdadeira, ela não precisa se tornar aparente através simplesmente dessas manifestações de piedade. A religião, ela não precisa ser evidenciada porque as pessoas olham para mim e veem a minha santidade. Jesus vai mostrar que a religião verdadeira, ela tem a ver com aquilo que acontece dentro do nosso coração. E ele vai falar na sequência do texto, se você quiser dar uma olhadinha aí, tem a oração do Pai Nosso, tem a respeito do jejum, e aí ele vai falar no versículo 16, a respeito do jejum, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, mas para que pareça ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui existe uma verdade muito importante, e eu vou passar por isso em alguns outros momentos dessa semana. A verdadeira religião é entre você e Deus. A gente não conhece a motivação das pessoas. A gente quer, às vezes, por conta das ações das pessoas, medir a motivação delas. E a gente olha para as pessoas fazendo alguma coisa ou não fazendo. E como a gente tem uma pressa em julgar, em dizer aquilo, em interpretar as coisas. A gente sempre tem uma diferença. Tem uma diferença entre aquilo que acontece e a sua interpretação daquilo que acontece. A gente vê um fato, e esse é o fato. Tem um fato, sempre tem um fato, sempre tem algo que aconteceu. Só que tem a nossa interpretação daquilo que aconteceu. E muitas vezes a gente fica muito mais focado e se apega muito mais à nossa interpretação daquilo que aconteceu do que o fato. E às vezes a gente olha para as pessoas e a gente as vê fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, ou nós, sabe aquela coisa, você manda uma mensagem para alguém, eu sempre dou desse exemplo lá para os alunos, né? E eles sempre têm uma resposta que é quase igual. Você manda uma mensagem para alguém, a pessoa viu a sua mensagem e não respondeu. O que aconteceu? Quase todos eles respondem, me ignorou. Me ignorou. Mas essa é a minha interpretação do fato. O que aconteceu de fato? Ela não respondeu. É só isso. É só isso. O fato que eu tenho é só esse. Passou dali... mas ela pode ter acontecido isso, pode ter acontecido um monte de coisa. Enquanto você não souber dela o que aconteceu, é só a interpretação. A nossa vida religiosa, quando ela passa a ser uma vida da comunidade, a gente tem que tomar muito cuidado para entender qual é a função da comunidade na vida religiosa uns dos outros. Nós, como comunidade, estamos aqui para facilitar a experiência uns dos outros com Deus, e não para normatizar como deve ser a experiência uns dos outros com Deus. Nós não estamos aqui para dizer como você tem que caminhar com Deus. Nós estamos aqui para dizer que você precisa caminhar com Deus e o que você precisar para essa caminhada nós vamos oferecer. Esse é o papel da comunidade. E aí Jesus está falando, olha, a religião verdadeira está entre você e o seu Pai. Se você orou hoje, se você não orou, se você jejuou ou não jejuou, isso daí é uma questão entre você e Deus. E essa ideia da experiência religiosa sendo algo pessoal e facilitado pela comunidade é algo que a gente não pode perder de vista, porque senão a gente transforma a experiência religiosa, se torna algo coletivo e normatizado pela comunidade. Olha, essa pessoa não está bem, não encaixa.
que está acontecendo com você, hein? E antes a gente perguntasse o que está acontecendo com você, né? Geralmente o que a gente faz é, vai com alguma outra pessoa e pergunta, o que será que está acontecendo com ele? Jesus está mostrando que a vida espiritual, e tem uma coisa bem importante, o coração humano é jurisdição divina, apenas. Eu não sei o que vai no seu coração, e não preciso saber, porque o seu coração é assunto entre você e Deus. Tudo daquilo do seu coração que você quiser colocar para fora, que você se sinta à vontade para colocar, mas tudo aquilo que você quiser manter dentro de você, ainda assim é jurisdição divina, é Deus quem sabe. E Jesus está mostrando esse tipo de religião. Olha, a religião que você precisa cuidar, não é dessa religião, porque se a gente fica nesse esforço, o que Jesus está alertando é o seguinte, se a gente fica nesse esforço de normatizar a religião, de repente a gente tem um monte de gente que está vivendo uma performance religiosa. E é um monte de gente que tem uma performance, que cria essa maneira de agir e que aprendeu os trejeitos, aprendeu a maneira de falar, aprendeu a maneira de se vestir, aprendeu a maneira o lugar onde ir, aprendeu um monte de coisa. E a gente aprendeu a performance da religião, mas a gente não aprendeu a vida espiritual, a experiência espiritual a gente não aprendeu. E aí a gente cai nesse perigo de achar que a gente está sendo religioso como essas pessoas para quem Jesus está falando. Na cabeça delas, eles eram religiosos. E Jesus está falando, essa religião da performance, essa religião que você quer provar para as pessoas que você é santo, essa religião não importa. Ela não tem valor. E aí Jesus vai falar então, e aí ele vai continuar, porque agora ele vai para um outro pedaço. Porque ele está dizendo o seguinte, essa pessoa que está vivendo apenas uma performance religiosa, é possível que o coração dela não esteja em Deus. E aí ele vai dizer onde é que pode estar esse coração. Versículo 19 ele vai falar, não acumulem tesouros para vocês aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. E ele vai falar sobre isso, ele vai falar depois sobre os dois senhores. Olha, não dá para agradar a Deus e agradar as riquezas. Jesus está falando com um público, guarda, tenha bem isso na sua mente, ele está falando com um público de pessoas, ali naquele público existiam muitos religiosos, mas religiosos cuja agenda principal deles eram as coisas dessa terra. E isso é um absurdo, se você for pensar na ideia básica da religião. A ideia básica da religião é nos religar com algo que está para além desse tempo e desse espaço. Só que se a minha religião diz respeito apenas a coisas dessa terra, ela já não é mais religião. Não é uma vida com Deus. Se a minha vida com Deus consiste apenas em ter coisas para aqui e para agora, e Ele resolvendo meus problemas do aqui e do agora, essa vida não é com Deus. E por que não é com Deus? O texto continua, e aí a gente chega numa parte bem interessante, que traz sempre muito conforto, e eu quero ler o verso final, e aí a gente vem voltando. Mateus 6,33. Olha aí na sua Bíblia. Eu acho que você conhece esse verso, boa parte de vocês devem saber de cor. Se você sabe de cor, eu vou convidar você para recitar esse verso juntos, tá bom? Mateus 6,33, quem sabe de cor, fala comigo. Quem não sabe de cor, vai falando a última sílaba, sabe? Buscar em primeiro, sabe? Vamos lá então. Mateus 6,33, vamos falar junto? 1, 2, 3 e... busca. Ok. Eu vou falar agora o verso que eu ouvi de boa parte de vocês. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu comi duas palavras nesse texto. A primeira delas é porque o texto, a gente decora os textos, e a gente esquece que esses textos estão dentro de um contexto. E esse texto ele diz, buscai, pois. Ele é a conclusão de um raciocínio super importante. Ele não é um verso solto. A gente às vezes lê a Bíblia como quem estivesse tirando versículos de uma caixinha de promessa. Você tira o versículo, é isso aqui, é a verdade toda essa. E agora Jesus vai dizer, buscai, pois. Algo foi dito antes, que termina nesse verso. O que foi dito antes? Versículo 25 fala, não andeis ansiosos pela vossa vida. Já começa com um negócio difícil, né? Jesus chega aqui para a gente e fala o seguinte, olha, o que tem acontecido na sua semana hoje? O que está te preocupando nessa semana? Aí Jesus chega para você e fala, não fique ansioso por nada. Tchau, vai embora para casa. Não fique ansioso.
E ele vai falar, não fiquem ansiosos por nada. E ele está falando da ansiedade por coisas básicas. Não precisa ficar ansioso quanto ao que você vai comer, o que você vai beber ou o que você vai vestir. Jesus está falando sobre as necessidades básicas. Você não precisa ficar preocupado com o alimento, você não precisa ficar preocupado com a bebida, nem com a sua segurança. Não fique ansioso por nada. E ele vai dizer por que não ficar ansioso. Ele vai falar, olha para as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam e tal. E se já viu algum pássaro caindo aí do céu, morrendo de fome? Não, por quê? Porque o Pai está alimentando. Olha para os lírios do campo, eles não vão no shopping comprar roupa, eles não têm um alfaiate especializado em fazer lírios, roupas para lírios, e contudo o Pai que está no céu os veste. E aí então, Jesus chega no ponto. Versículo 27. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? O que a sua ansiedade traz de resolução? Entenda que Jesus está fazendo uma diferença, não é que o planejar a vida não é o problema. Você planeja amanhã, você sabe que você tem que trabalhar, a hora que você vai sair de casa e tudo mais e tal. Jesus está falando de um desgaste de tentar controlar algo que está fora do nosso controle. A ansiedade é essa tentativa de controlar o futuro, de controlar as probabilidades, de tentar manter tudo dentro do nosso bolso. E Jesus fala, do que proveito tem a ansiedade? E aí ele vai continuar falando, e aí então, no versículo 31, ele fala, portanto, não fiquem inquietos dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? E por que isso? Portanto, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que ele está falando, os gentios, aqueles que estão seguindo após outros deuses, aqueles que não têm rei, aqueles que não têm em Deus um Pai, eles estão preocupados com isso. Vocês não precisam se preocupar, vocês têm um rei que é Pai. Então você não precisa se preocupar, você não precisa ficar ansioso por essas coisas. Então você não precisa se preocupar com a comida, com a bebida e nem com o que você vai vestir. E aí vem o problema. Porque pensa bem no seguinte, o que a gente faz da nossa vida se não encontrar maneiras de sobreviver? Basicamente é isso que a gente faz. A gente vive a vida da gente tentando manter a vida da gente. A existência humana é tentar sobreviver. A gente tenta acrescentar qualidade para essa sobrevivência, porque à medida que o tempo vai passando, a gente não apenas quer sobreviver, mas a gente quer sobreviver com qualidade, e a gente quer que as pessoas que estão perto de nós também sobrevivam com qualidade. Basicamente, a vida, para todos nós, e eu não quero que você saia daqui questionando a existência, mas se quiser também, às vezes é importante. Mas a vida da gente é um fim em si mesmo. O que a gente faz na nossa vida? A gente tenta continuar vivo. É basicamente isso que a gente faz. Basicamente, a vida da gente é tentar continuar vivo. E com o tempo, a gente vai entendendo que a gente pode viver melhor com alguma outra coisa. Eu quero continuar vivo, mas eu quero continuar vivo e agora eu sei que eu quero continuar vivo comendo isso, morando ali. Eu vou me sentir mais vivo, ou vivo com maior qualidade, e aí a gente vai acrescentando coisas à vida da gente. Algumas a gente não precisaria. Boa parte delas a gente não precisaria. Mas a gente também, como seres humanos, nós somos extremamente bons em criar necessidades e em transformar desejo em necessidade. Tem um monte de coisa que a gente quer, que a gente deseja, e em algum momento a gente transforma na nossa cabeça uma necessidade para justificar o investimento do nosso tempo, dos nossos esforços, dos nossos recursos, da nossa família, para que isso seja real. É aquela coisa você está com muita vontade de comer chocolate. E aí você fala, nossa, acabou de almoçar, precisava tanto comer um doce agora. E você precisa comer um doce? Não, é um desejo que você transforma em necessidade, e agora, por ser necessidade, tem que ser satisfeito. Mas nessa experiência da vida, Jesus está dizendo, filhos, nessa semana, você tem um monte de coisa para fazer, não fique ansioso por aquilo que você vai comer, pelo que você vai beber, ou pelo que você vai vestir. Deus vai alimentar você. Deus vai manter a sua segurança.
Deus vai cuidar de tudo, porque no reino, lembra do que eu falei ontem? No reino, aquele que se assenta no trono cuida dos súditos. O rei cuida de tudo. Ele pode não cuidar da forma como você gostaria que ele cuidasse. Ele pode não cuidar no tempo que você gostaria. Mas ele sempre vai cuidar de todas as coisas. Amém. Tá, e o que eu faço então agora da minha vida? Se a minha vida agora, porque eu venho até aqui, vim caminhando até aqui, e a minha vida então era encontrar meios de continuar vivo. Agora eu descubro que a minha vida está em Cristo e que Ele vai cuidar de todas as coisas, que Ele vai ser o Senhor sobre todas as coisas. Agora eu vou viver para quê? Eu tenho que parar então de fazer as coisas? Tenho que parar de trabalhar? Não, você não precisa parar de nada. Só que agora o que Jesus vai dar agora é um novo significado para tudo aquilo que você fazia. Quando o reino de Deus chega na vida da gente, Ele dá agora um novo significado. Eu não paro de trabalhar, eu não paro de estudar, eu não paro de querer uma carreira, eu não paro de nada disso. Eu simplesmente entendo o seguinte, não é mais daí que vem o meu sustento. Não é do trabalho que vem o meu sustento, é do Rei. E se Ele hoje me dá um trabalho como meio, Ele pode amanhã resolver mudar de meio. O caminho pode ser outro. Porque é dele quem vem. A gente passa em algum momento a criar uma dependência das bênçãos de Deus, que faz a gente esquecer que Deus é o dono de todas as coisas. A gente às vezes cria, não, eu estou seguro ou estou estável nessa situação por esse e esse motivo. Porque eu estou morando em tal lugar, porque eu estou tendo esse trabalho. E a gente passa a entender que essa é o caminho de segurança e de estabilidade. Só que a gente não pode esquecer que isso foi o caminho que Deus encontrou para nos abençoar hoje. E se amanhã Ele quiser encontrar outro, que nos leve para uma vida ainda mais próximo dEle, que Ele tire aquilo que a gente tem hoje e dê outra coisa amanhã. É uma mente difícil de falar, né? Mas é algo que a gente precisa manter na nossa mente, porque em algum momento os meios e as bênçãos de Deus de hoje podem não estar na nossa vida amanhã. E aí amanhã, quando essas bênçãos não estiverem, eu tenho que lembrar, as bênçãos de Deus de ontem eram um meio dele me sustentar ontem. O meu sustento não vem daquilo que Deus dá, mas vem de quem Ele é, então hoje Ele me dará por outros caminhos. A paz, a segurança, a tranquilidade, a perspectiva, a esperança de futuro, Ele vai providenciar isso por outro caminho. Só que se eu não preciso mais, qual que é o negócio agora? Eu vim vivendo, e eu estava tentando controlar todas as coisas. Agora Deus chegou na minha vida, e o rei chegou e falou o seguinte, você não precisa controlar mais nada, não fique ansioso por nada. Tá, então o que eu vou fazer da minha vida? Aí vem Jesus. Já que você não precisa mais andar ansioso pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que você vai vestir, sabe qual é a sua preocupação agora? 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Essa é a sua agenda agora. Agora a minha agenda não é mais simplesmente ficar tentando controlar o meu futuro. A minha agenda, a minha prioridade não é mais agora tentar ver se eu consigo, o quanto que eu consigo, como eu consigo, por qual caminho eu vou conseguir me sustentar, me manter. Não. Isso daí, Deus já me deu a certeza de que Ele vai providenciar. Agora, a minha agenda é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E isso deve ser muito importante. Porque, pensa bem, para Jesus olhar para aquelas pessoas e falar, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é porque isso realmente é muito importante. Jesus marcou com um ponto. Senhor, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus. Se o reino de Deus consiste num relacionamento com o rei, consiste nessa chegada do Cristo que me salva, consiste na chegada do Cristo e viver sob as ordens deste Cristo, então, o reino de Deus precisa ser entendido por nós, e ele precisa ser procurado por nós como sendo essa busca, por esse nível de relacionamento e de submissão. Mas deixa eu só colocar um parêntese aqui, porque antes de pensar um pouquinho sobre o que é buscar esse reino, eu preciso dizer para você o que não é buscar esse reino. Porque aí vem o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e como é que o verso termina? O verso está dizendo, e todas estas coisas, não são todas, segura aí. Todas estas coisas, que estas coisas? A comida, a bebida e a vestimenta.
O problema é que a gente acha que são todas as coisas e a gente não tem todas as coisas. E aí a gente começa a achar que Deus está falhando na promessa. Não, Ele não está falhando na promessa. Os meios básicos para você continuar existindo, eles vão ter. Mas eu quero mais. Mas vai ter também em algum momento ou outro. Só que o problema, esse verso a gente gosta muito dele porque ele tem esse finalzinho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. É mais ou menos como o verso do Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se o verso fosse entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, ponto. Sem garantia, sem recompensa, a gente nem ia saber decor. A mesma coisa aqui. Se o verso fosse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tá, e o que eu ganho com isso? Ponto. Só que quando tem a promessa, todas estas coisas serão acrescentadas, a gente passou a transformar. Porque olha só o que Jesus está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então quer dizer que o objetivo final, qual que é? O reino de Deus. Só que aí a gente mudou. E a gente passou a transformar o reino de Deus, essa busca pelo reino de Deus, em uma maneira de obter todas as coisas. Eu não estou buscando o reino, eu estou buscando todas as coisas que serão acrescentadas. E aí no meio do caminho eu encontro com o reino. E aí a gente transformou essa busca pelo reino, mais uma vez, em práticas de vida religiosa. Mais ou menos assim. Hoje estava lá na sua casa, digamos, você está lá na sua casa, pensando, vou para a igreja ou não vou? Será que eu vou na igreja ou fico aqui assistindo televisão? Aí vem a cabeça da gente, não, vou na igreja porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Acorda cedo, está saindo de casa, não, deixa eu orar antes, por quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. São ótimas coisas, estar na igreja é bom, orar de manhã é bom. Vou ler um livro aqui, eu vou ler uma revista, vou mexer no celular ou vou ler a Bíblia? Vou ler a Bíblia porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ótimas práticas, Deus é louvado quando a gente ora, quando a gente vem à igreja, quando a gente lê a Bíblia, mas nada disso tem a ver com buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é orar de manhã, o reino de Deus não é vir na igreja se você pode não vir. Tá? Então não fica pensando que porque você está aqui, você está buscando o reino em primeiro lugar e quem ficou em casa deixou o reino em segundo plano. Não. Por algumas razões. Em primeiro lugar, porque essas práticas religiosas, muitas vezes, elas não são uma busca pelo reino. Elas são uma busca por coisas que o rei pode me dar. É aquela coisa, eu oro de manhã, por que eu oro de manhã? Por quê? Porque eu quero um dia abençoado. Então eu não estou buscando a Deus, estou buscando um dia abençoado e aí Ele é o caminho para obter isso. Eu venho na igreja porque eu preciso que Deus faça uma coisa para mim nessa semana. E aí a gente fica mal. Já aconteceu com você de você ficar com consciência, acontece alguma coisa ruim no dia, e aí você não orou de manhã, você fica pensando, poxa vida, não orei de manhã. E quantos de nós já oramos de manhã e tivemos um dia péssimo? Orar de manhã não é garantia de que o dia vai ser uma bênção. Nós não oramos de manhã, e aí vem a ideia, o buscar o reino, não é simplesmente passar pelo rei, pedir a bênção dele para o dia. Senhor, me abençoa aí nesse dia, tá bom? Busquei o reino em primeiro lugar, porque nós não estamos buscando o reino em primeiro lugar. Na maioria das vezes, nós estamos buscando as bênçãos que o rei pode dar, e chamamos isso de buscar o reino. Buscar o reino em primeiro lugar é porque eu estou entendendo que o reino de Deus é a presença do Cristo. Buscar o reino em primeiro lugar não é transformar Jesus num meio de obter coisas, é entender que Jesus é o fim, é a suficiência. Porque eu vou ter com Ele de manhã? Porque eu quero me relacionar com Ele, e eu quero que Ele me oriente a mente durante o dia para continuar me encontrando com Ele durante o dia. Se o dia vai ser maravilhoso, que a maravilha do dia seja uma oportunidade de me encontrar com Ele. Se o dia for péssimo, que o dia péssimo seja uma oportunidade de encontrar com Ele. Se eu vier à igreja, que na igreja eu me encontre com Ele. Se eu não conseguir vir à igreja e fiquei em casa, que na minha casa eu me encontre com Ele. Mas buscar o reino é ter como principal agenda esse relacionamento com o Rei. E se o Rei me der tudo o que eu quero, eu vou louvá-lo por isso. Mas se eu chegar no final do dia, fizer as contas e a única coisa boa que eu tive no final do dia foi a presença dele na minha vida, amém por isso. A busca pelo reino
não é um meio de obter coisas. Porque Jesus fala, eu sou o caminho. Mas Ele não é apenas o caminho. Ele é o prêmio no final da caminhada. Porque Ele fala que, olha, o prêmio no final da caminhada, o que é? A vida eterna. E Ele fala, eu sou a vida também. Então, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então, no final das contas, Jesus não é apenas um caminho para se obter coisas. Ele é a recompensa do final da caminhada também. E aí Ele está dizendo, olha, busquem então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Os interesses do reino agora, eles são mais importantes do que os meus. E isso é o desafio da nossa caminhada. Porque os nossos interesses são muito importantes. Só que desde quando Jesus chega na vida da gente, e Ele instaura então na vida da gente esse reino, agora a caminhada é outra. Eu agora vou caminhar para que eu tenha esse relacionamento com esse Cristo, mas mais do que isso. Eu vou caminhar também para expandir esse reino através das minhas relações. Durante o dia agora, quando a minha agenda é o reino de Deus, nos meus encontros com as pessoas agora, eu não estou apenas me encontrando com um cliente, eu estou me encontrando com alguém que precisa ter, de alguma maneira, uma prova da existência do reino. Eu não estou apenas me encontrando com alguém que abastece, com alguém que vai simplesmente me servir no caixa do supermercado. Se a gente começar a pensar dessa maneira, que as pessoas pelas quais eu estou passando no dia, elas são pessoas que precisam ter esse impacto do reino de Deus, elas precisam entender e ser tratadas como Cristo as trata. E aí vem algo muito importante, e é exatamente por isso que o verso diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é essa justiça do reino? E esses tempos atrás eu fiquei pensando, como Jesus é tão intencional a escolher as palavras. A gente escolhe as palavras e às vezes as palavras que a gente escolhe, depois alguém questiona, a gente já nem lembra por que a gente usou, a gente nem sabe mais o que a gente falou, mas Jesus poderia ter dito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ou Ele podia dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o seu amor, o seu poder. Mas não, por alguma razão Ele escolheu colocar ali, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que negócio é esse dessa justiça? Por que Jesus coloca essa palavra ali? O que Ele está pedindo para a gente buscar? Porque tá bom, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou buscar essa relação com o rei, eu vou buscar encontrar e fazer com que todo o meu dia, todas as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus me dá, seja instrumento para conhecê-lo. Ok, eu vou viver o dia assim, eu vou viver a semana assim, e vou fazer da minha vida isso. Qual que é a minha vida? A minha vida é conhecer a Deus. Esse é o objetivo da vida. E isso é o objetivo da vida. Não tem nenhum outro que vale a pena. O objetivo da vida é conhecer a Deus. Ok. E que negócio é esse da justiça? O que Jesus está me pedindo para buscar? Porque Ele está falando buscar o reino e a sua justiça. Que justiça é essa? Amanhã a gente fala da justiça. Amanhã a gente descobre e pensa um pouquinho sobre que negócio é esse, por que Jesus escolhe essa ideia. Eu quero terminar com você hoje, pensando nessa fala de Jesus. E deixo isso com você. Jesus, por alguma razão, Ele constrói todo esse pensamento, Ele diz, olha, filho, eu estou convidando você agora para uma inversão de valores. Até aqui, você me buscou porque você queria que eu te desse coisas. E Jesus sempre aceita isso. Não fique pensando, não precisa ficar culpado quando você pede para que Deus te dê uma bênção. Não precisa ficar culpado por isso, porque Ele quer que você faça isso. Só que Ele está pedindo para você agora que você aceite uma troca. Ele está dizendo para você o seguinte, talvez até aqui você veio caminhando e você me buscou para obter coisas. E eu te dei muitas coisas. E algumas eu não te dei. E você sabe que muitas coisas que você pediu para Deus, você nem lembra mais, mas Ele não deu. E algumas você lembra e você até hoje fica se perguntando por que Ele não fez. Mas hoje Ele está dizendo para você que Ele quer oferecer para você uma troca. Ele quer agora dizer para você, até esse momento você me buscou para obter coisas. Eu quero agora que você me busque apenas por mim. E que as bênçãos que eu te der sejam instrumentos para você me conhecer mais.
Entenda que quando Deus te dá alguma coisa, não é pela coisa em si, é para que você o conheça melhor. Quando Deus te dá uma oportunidade de trabalho, não é pelo trabalho, é para que você o conheça melhor. O que Deus te dá, quando Deus te dá uma cura, você está pedindo para que Deus te cure, e Ele cura, o que Ele está te dando? Uma oportunidade de conhecê-lo melhor. E quando você ora e Deus não te dá, Ele está te dando uma oportunidade de conhecê-lo melhor. Porque o mais importante no reino de Deus é o relacionamento com esse rei. É conhecê-lo. E isso é um desafio enorme que os discípulos tiveram dificuldade de aceitar. A gente vai ler durante essa semana um momento João capítulo 6. E no João capítulo 6 aparece essa ideia de gente que está andando com Jesus por conta dos milagres que Jesus pode fazer. E aí chega um belo dia que Jesus não faz milagre nenhum, e eles ficam lá olhando para a cara de Jesus e perguntando, tá, e aí agora, o que o Senhor vai fazer? Faz uma mágica aí para a gente. E Jesus fala, não, hoje não tem nada não. Hoje está em falta o milagre. Tá, e o que vai ter hoje então para a gente? E aí Jesus olha para eles e fala, só eu mesmo. O que tem de especial hoje? Não, hoje o especial sou eu. Ah, mas e o que o Senhor tem de especial? Ah, então, o que eu tenho de especial é que eu vou morrer. Vou dar minha carne, vou dar meu sangue, vou me sacrificar. E aí quem quiser ficar comigo vai ter que passar por isso também. Aí eles falam, não, nós vamos embora então. E aí em João capítulo 6 mostra um monte de gente indo embora. E aí Jesus chega e olha para os discípulos e fala para eles, pessoal, versículo 67, João 6, 67, Jesus olha para eles e fala, ó, se vocês quiserem ir embora, vão embora também, tá bom? Tá tudo certo. Aí Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, para onde que a gente vai? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A gente não tem lugar para ir. Que lugar melhor a gente pode ir? Porque a gente não está... E olha o que Pedro está dizendo, Senhor, a gente não está contigo por conta do peixe multiplicado, por causa do pão multiplicado, por causa das curas. Nós estamos com o Senhor por causa do Senhor. Se o Senhor nos der tudo, a gente fica contigo. Se amanhã o Senhor resolver multiplicar os pães, a gente está contigo. Mas se amanhã o Senhor resolver passar o dia com a gente em jejum, a gente está contigo também. No reino de Deus, o rei é suficiente. E não existe nada mais importante do que conhecê-lo. O meu desafio para você hoje, para você encarar esse começo de semana e amanhã, orar a Deus no começo do dia. Não ore a Deus simplesmente para que Ele te dê um dia abençoado, mas ore para que Ele te dê um... Aliás, ore para que Ele te dê um dia abençoado, sim, vai ser bom. Mas não ore para que Ele te dê um dia cuja bênção são as coisas que Ele dá, mas para que a bênção seja a presença dEle percebida através das coisas que Ele dá. Amanhã, o desafio da gente não é enxergar as bênçãos de Deus, é enxergar o Deus que se revela através das suas bênçãos. O desafio no reino de Deus é ter tanto prazer na vida com o rei, tanto prazer na vida com o rei, que ele nos seja suficiente. Se ele nos cercar com todas as bênçãos, a gente está fechado com ele e vamos junto até o fim. Mas se ele nos privar de muitas dessas bênçãos, a gente está fechado com ele, a gente vai com ele até o fim. Por quê? Porque nossa agenda, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. Mas sobre a justiça a gente conversa amanhã. Se você vier amanhã. Se você não vier amanhã e ficar em casa, não fique pesaroso porque você não buscou o reino em primeiro lugar. Sabe por quê? Eu quero que você venha aqui amanhã. Mas uma coisa é muito certa. O reino de Deus não está aqui. O reino de Deus, como Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Você não vai encontrar o reino de Deus quando você vier à igreja amanhã à noite. Amanhã, enquanto você estiver acordando, trabalhando, indo de um lado para o outro no trânsito, você estará carregando o reino de Deus com você. E se Deus amanhã, por alguma razão você não puder estar aqui, o rei vai te encontrar no meio do dia, muitas vezes. Mas se você vier aqui, a gente conversa junto sobre a justiça do reino. Tem a promessa de nos dar todas estas coisas. E às vezes Ele nos dá mais do que a gente precisa. Porque na bondade dEle, Ele é Pai. E Ele sabe que algumas coisas talvez a gente não precise, mas Ele sabe que fariam bem para a gente. Vão fazer bem para a nossa noção de valor pessoal, vão fazer bem para a nossa família, vão fazer bem para os nossos filhos, vão fazer bem para as pessoas que nós amamos. Então Deus, muitas vezes, realiza sonhos na vida da gente e nos concede bênçãos que, se você for olhar
profundamente, talvez a gente não precisaria delas, não seriam necessárias. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu quero convidar você para uma oração agora, que é uma oração exatamente por isso. Porque a gente falou de buscar o reino em primeiro lugar. Mas o rei sabe que você tem sonhos. Eu queria que você falasse com Deus sobre isso. Falasse com Ele sobre isso hoje. Eu quero te dar uns segundos para você... E não precisa fantasiar muito. Meu sonho é... Não, pode ser alguma coisa bem terrena, bem material. Pode ser alguma coisa bem... Não importa. A gente não precisa ficar nos censurando nas orações daquilo que a gente vai pedir ou não vai pedir para Deus. Fala do que você tem no coração. Pode ser, nossa, mas eu acho que isso é um pedido muito egoísta, muito mesquinho. Faz e deixa que Deus depois resolve isso. Mas eu queria que você falasse com Deus. Se hoje você tivesse um pedido para fazer para Deus, o mais especial da sua vida, o que você pediria? E eu queria que você fizesse essa oração hoje. Eu queria que você orasse por isso hoje. E não vai orar por salvação, tá bom? Porque isso daí Ele sabe que você precisa. Mas um pedido, o pedido mais especial da sua vida nesse momento, qual é? Eu vou te dar 30 segundos para falar com Deus sobre ele. Eu vou falar um amém. Depois eu vou falar uma coisinha só e a gente faz a oração final, tá bom? Então ora. 30 segundos. Amém. Deixa eu só dizer uma coisa antes de fazer a oração, para a gente ir embora. A gente vai fazer uma outra oração agora. Vou até tirar aqui da frente. A gente vai fazer uma oração. E se enquanto eu estiver fazendo essa oração, você não é nem não concordar, você não quiser isso para você, você fala para Deus, Senhor, eu não quero. Ele está orando por ele, eu não quero isso não. Sabe a oração que a gente vai fazer agora? A gente vai falar desse sonho de novo o que você acabou de falar para Deus. A gente vai falar para Deus o seguinte: que a gente quer isso como uma maneira de conhecê-lo mais. Mas a gente vai dizer para Ele hoje o seguinte: que mais do que isso que a gente colocou, a gente quer desejar a presença dEle na nossa vida. E se Ele frustrar esse sonho pelo qual a gente orou agora, que a gente vai continuar com Ele. Se Ele disser não para esse pedido que você acabou de colocar diante dEle, a gente não vai ficar barganhando nada com Ele. A gente não vai trocar nada. A gente vai continuar com Ele. Porque a gente está entendendo, como a Nicole cantou, que de tudo que a gente tem, de tudo que a gente pode viver, o maior tesouro é Cristo. Hoje a nossa oração é: Senhor, a gente tem sonhos, a gente tem planos, mas que o Senhor se sinta à vontade para realizá-los ou frustrá-los. Mas a gente não quer, em nenhum momento, que nada nos tire o valor da Tua presença na vida da gente. Eu sei que essa é uma oração, às vezes, que não é muito confortável. Mas é uma oração, às vezes, necessária. E eu queria fazer essa oração com você nesse momento. Se você puder ficar em pé, a gente vai orar junto. Grande Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a promessa pela Tua palavra de que o Senhor nos sustenta com a Tua mão poderosa. Em alguns momentos, Senhor, na nossa visão limitada, nós passamos a confiar nas coisas que o Senhor dá mais do que em Ti. Nós às vezes nos esquecemos que as Tuas bênçãos são apenas instrumentos em Tuas mãos, mas que as Tuas mãos não estão reféns das bênçãos que o Senhor nos dá, do trabalho,
das ferramentas que o Senhor usa para nos moldar, para nos ajudar, nos abençoar. Pai, a gente quer colocar as coisas no lugar certo. Nós queremos colocar o Senhor no seu trono mais uma vez da nossa vida. E nós queremos que o Senhor nos dê força e nos dê condições e sabedoria, nos dê ao mesmo tempo serenidade, coragem, para em nenhum momento, nem nos momentos das maiores crises, tirar o Senhor do lugar que é teu de direito. Nós não queremos colocar a nós mesmos no trono da nossa vida, nós não queremos colocar outras pessoas no trono, nós não queremos colocar nossa necessidade de sobreviver no trono, nós queremos deixar o Senhor e crer que o Rei que se assenta no trono sustentará e nos manterá. Pai, a gente carrega sonhos no nosso coração e nós colocamos esses sonhos em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que os realize conforme a Tua vontade. Alguns desses sonhos são tão nobres e tão especiais porque eles dizem respeito a pessoas que nós amamos, diz respeito a sonhos que a gente tem em relação aos filhos, em relação à família, em relação a nós mesmos, em relação à nossa carreira. Senhor, não tem nada, boa parte de nós não estamos desejando nada imoral, nós estamos desejando coisas que são importantes e que nós vemos nela valores importantes. Na nossa mente, talvez, são coisas que vão nos ajudar a servi-lo mais, a servi-lo melhor. E nós queremos entregar tudo isso em Tuas mãos e pedir ao Senhor que, conforme a Tua infinita misericórdia, que o Senhor realize os nossos sonhos de acordo com o Seu tempo, de acordo com a Tua vontade. Nós queremos crer que o Senhor é soberano sobre tudo. Mas hoje, Pai, nós fazemos uma oração. Assim como Pedro disse que não iria se apartar de Ti, mesmo não tendo os milagres, hoje nós queremos dizer o mesmo para o Senhor. Nós queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nós queremos buscar a Tua presença em primeiro lugar. E se o Senhor nos cercar de todas as bênçãos, nós queremos continuar tendo o Senhor como primeiro lugar. Mas, Senhor, se estiver faltando alguma coisa, se o Senhor nos privar de resposta, se o Senhor nos disser não, se o Senhor não nos der aquilo que nós queremos, se o Senhor não curar, se o Senhor não encher a nossa despensa de alimentos, se o Senhor não nos der o trabalho que queremos, se o Senhor não nos der a carreira que queremos, se o Senhor não encher a nossa casa de harmonia, ainda assim nós queremos ter o Senhor em primeiro lugar. Querido Deus, nós queremos dizer ao Senhor nesse momento que o Teu lugar na nossa vida é inegociável e nos ajude para isso, Pai. Nós queremos que a Tua presença seja o nosso tesouro maior. E nós queremos olhar para as Tuas bênçãos que já estão na nossa vida e ver em cada uma delas a oportunidade que o Senhor nos dá de conhecê-lo mais, de confiar mais, de se apegar cada vez mais a Ti. Pai Santo, que amanhã durante o nosso dia amanhã, não seja apenas um dia de agradecer por coisas que o Senhor nos dá, mas para que em cada coisa que o Senhor nos der, e até naquelas que o Senhor não nos der, que em todos os eventos do nosso dia de amanhã, nós tenhamos a bênção de contemplá-lo ao nosso lado. Pai, ensina-nos a buscar o Teu reino antes de qualquer coisa. Ensina-nos a desejá-lo mais do que qualquer coisa. Ensina-nos a ter prazer na Tua presença mais do que na presença de qualquer outra pessoa. Ensina-nos a ter a certeza de que o Senhor é suficiente. E na suficiência do Senhor nós queremos descansar, viver, caminhar. Hoje, Pai, aceita-nos mais uma vez como Teus filhos, amados por Ti. Hoje a gente vai para casa com essa certeza que nós somos filhos amados pelo Senhor e desejosos de viver o Teu reino e buscá-lo em primeiro lugar. É a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.